Olá, eu me chamo Gia Ricardo Zufo, sou mestre em Ciência formado pela UDESC. Vou estar apresentando aqui, então, uma parte dos resultados que eu obtive durante o meu experimento de mestrado, que fizeram parte da minha dissertação. Esse trabalho está intitulado como Espectroscopia por Bioimpedância Elétrica, análise em tempo real para a determinação da contagem de células somáticas no leite bovino. Eu fui orientado pela professora doutora Ana Luísa Bachmann-Schugo e orientado pela professora doutora Aline Zampaio. Bom, quando a gente fala de qualidade do leite, a gente tem que associar dois pontos, em que resultados rápidos eles são sinônimos de eficiência. E dentro de uma propriedade leiteira, mão de obra, nutrição, manejo e ambiente são fatores que impactam diretamente na qualidade do leite. Hoje o laticínio é obrigado, por legislação, a enviar pelo menos uma amostra mensal do tanque de expansão de cada propriedade para um laboratório credenciado. E dessa forma se tem um resultado, então, do panorama da qualidade do leite daquela propriedade. Esse resultado ele serve para se fazer ajustes necessários dentro da propriedade para a melhoria desse panorama de leite. Contudo, é um resultado que leva alguns dias para se ter, para o produtor ter acesso, e também ele tem um custo alto, que dificulta o produtor, por exemplo, fazer análise individual de cada animal, e não apenas ter somente o resultado do plantel, que é o do tanque de expansão. Então, busca-se por tecnologias que facilitem esse trabalho, e análise em tempo real seria uma das opções que o produtor teria ter um resultado mais rápido ali dentro da propriedade mesmo, para seus manejos e ações necessárias. Bom, então o objetivo desse trabalho que a gente teve foi correlacionar os resultados de análise para determinação da contagem de células somáticas do leite bovino, realizados pelo método de espectroscopia de bioimpedância elétrica e de referência por microscopia óptica, então, de acordo com a ISO 13661 de 2008. Para utilizar, então, amostras de animal individual e de tanque de expansão. As amostras de animal a gente coletou em propriedade comercial da cidade de Chapecó. A propriedade dispunha de animais de raças, período de lactação e horário de parto variados. Elas eram criadas no sistema a pasto e eram realizadas 2 ordenhas por dia no sistema balde albergue. Então, foram coletadas 25 amostras em outubro e 25 amostras em dezembro de 2020, totalizando 50 amostras. Após a coleta, então, era feita uma amostra proporcional, uma amostra composta, então, de acordo com a produção de cada animal. E elas eram transportadas, então, em caixa térmica até o laboratório da UDESC para as análises seguintes. Bom, as amostras de tanque de expansão foram coletadas em 50 propriedades, fornecidas por um laticínio local. 25 amostras foram coletadas em dezembro de 2020 e 25 amostras em janeiro de 2001. Aproximadamente 1 litro cada amostra foi coletada, e elas também foram transportadas, então, para o laboratório de morfologia da UDESC. Bom, posteriormente, as amostras, então, elas foram divididas em 4 alíquotas, de 50 ml cada um, foram mantidas refrigeradas em geladeira a 4 graus Celsius até o momento da análise. Essas amostras elas não continham conservantes. Então, a metodologia de microscopia óptica, utilizou-se o método de preço-coincidente como referência, em que consiste em uma amostra de leite conhecida em uma área de leite conhecida, para fazer, então, o preparo das lâminas e, posteriormente, a leitura. Bom, as lâminas, então, elas foram previamente desengorduradas com álcool, secas, flambadas e preparadas em triplicata para cada amostra. Então, cada quadradinho desse consiste em uma das repetições de cada amostra avaliada. Após esse processo, elas foram secas ao ar por 10 horas e depois fixadas e poradas, onde utilizou-se o fixador Carnoy por 10 minutos. Depois elas foram lavadas em água destilada por 10 minutos. E, após isso, elas foram coradas, então, utilizando o corante hematoxilina e eosina, onde elas foram imergidas por 8 segundos em cada um dos corantes. Após isso, elas foram lavadas novamente em água destilada para remover o excesso de corante. Aqui é um exemplo, então, de lâminas já fixadas e coradas. Essa exposição que a gente vê, que é como as lâminas ficam. Em relação à contagem das células, o método de contagem também foi descrito pela ISO 13661 de 2008, consiste em que percorrer faixas na lâmina
na mancha, no caso, fixada, fazendo a contagem de todas as células entradas nessas faixas. Posteriormente, é submetido a um cálculo, que leva alguns parâmetros em consideração, para se ter, então, o número de células somáticas presentes naquela amostra. A gente encontra 4 tipos, basicamente, de células nessas amostras de leite bovino, que são os macrófagos, polimorfonucleados, que entram os neutrófilos, linfócitos e células epiteliais. Esses são os 4 tipos de células encontradas. Bom, um exemplo de visualização que a gente tem na microscopia, a gente vai observar o núcleo bem curado e a presença de citoplasma, então isso diferencia as células. As células têm uma diferenciação também de tamanho, algumas são maiores e menores, mas a gente realiza a contagem de todas as células e não a diferenciação aqui nesse método. O uso da tecnologia da bioimpedância elétrica foi através de um espectrômetro comercial da marca BioSpec. Ele é composto por uma sonda tetrapolar e consiste, então, na aplicação de correntes elétricas sobre amostras, e essas correntes, então, vão ser captadas por um software que vai ser transformado, então, nos resultados possível inferir, então, os resultados de contagem de célula somática e também dos constituintes do leite. Foram aplicadas, então, foram realizadas análises em repetições, né, replicadas tanto no animal quanto na expansão, e foram aplicadas 29 frequências, sendo 2 de baixa frequência, 22 de média frequência e 5 de alta frequência. 3 versões da calibração, então, para amostras de expansão, e 35 versões de calibração para amostras de animal, que foram fornecidas pela Bionex, que é a empresa fabricante de equipamento. A análise estatística foi estimado, então, o coeficiente de correlação linear Pearson para CCS, nos métodos e entre as diferentes versões da bioimpedância elétrica para amostras de animal e para amostras de tanque de expansão. Foi calculado o R2 ajustado e determinado, o BIAS, a raiz quadrada média do erro de repetição, eles foram calculados, então, utilizando o software RStudio. Bom, então a tabela 1, ela traz os resultados, as médias e desvio padrão e os resultados que a gente teve nessas avaliações. A gente pode observar que a média da contagem de células somáticas para animal e tanque houve uma diferença. A média de animal ficou em torno de 1.400.000, enquanto a média de tanque ficou em 453.000. Quando a gente avalia a eficiência do método de bioimpedância elétrica, a gente pode observar que se teve correlações significativas e positivas em todas as versões avaliadas da bioimpedância elétrica para animal. Quando avaliada de tanque, a gente teve versões correlação significativa e positiva para a versão 0 e para a versão 1. A versão 2 foi a única que não apresentou correlação positiva e significativa para a amostra de tanque. Então, os resultados que a gente encontrou foram que, quanto à avaliação do método de espectroscopia de bioimpedância elétrica, as calibrações do equipamento elas apresentaram positivamente significativa correlações entre 0,40 e 0,48, exceto para a versão M2 da amostra de tanque. Contudo, esses valores não atendem ao estabelecido pela ISO 81961 de 2009, que ela exige que para métodos analíticos o R seja de pelo menos 0,98, então com valores abaixo. Contudo, alguns outros estudos também encontraram correlações, nesse caso de Schumacher, correlações negativas, mas significativas para o valor de bioimpedância. Mas tem uma diferença em que, na presente pesquisa, os valores de bioimpedância obtidos, eles foram submetidos também à análise matemática e inteligência artificial, os quais melhoram as estimativas do valor de CCS. A Hebe ela apresentou menores valores de R em relação à referência, mas ela foi capaz de predizer um valor mínimo de CCS. Isso facilita, então, ou proporcionaria ao produtor, pelo menos, identificar animais saudáveis ou acometidos por mastite e, em cima disso, realizar tratamentos, uma vez que acima de 200.000 células já pode ser considerado um animal com mastite, por exemplo. A gente conclui que a espectroscopia de bioimpedância elétrica ela apresenta resultados que apontam o seu potencial no uso para análise da CCS no leite, uma vez que foram encontradas correlações significativas e positivas entre os métodos. Todavia, são necessários mais estudos para melhorar a assertividade do método e melhorar a acurácia dos resultados. Um agradecimento, então, à Bionexus, ao PESC, a FAPESC, órgão financiador. Seria isso. Obrigado.